Olá, boa noite, servidoras públicas municipais do município de Paulínia, em especial as servidoras do concurso de educadora, mas também toda a população de Paulínia, demais servidores da rede municipal, toda a comunidade escolar que tem as suas crianças sendo cuidadas e educadas de forma indissociável na educação infantil da rede de Paulínia. Nós estamos fazendo essa live como uma sugestão, inclusive, que foi a partir de uma live feita nesta tarde de domingo, dia 15 de junho, pelo prefeito Danilo Barros, junto com a sua assessoria jurídica, com o doutor Ricardo Stella, com os procuradores do município, doutor Gabriel, doutor Guilherme, e com isso tomamos a liberdade, a partir do que o próprio prefeito Danilo sugeriu, né, de a gente fazer também uma live dialogando com o que tinha sido discutido e apresentado. É importante elucidar alguns pontos, limpar o terreno, né, como a gente fala, de várias das questões que foram tratadas, e dessa maneira trabalhar de forma muito propositiva, positiva, sem criar falsas ilusões, falsas perspectivas, como nós temos sempre atuado de forma muito séria e responsável, mas também destacar vários elementos que convergem a partir dos entendimentos, e eu acho que isso é a primeira grande questão que a gente precisa apresentar. Eu quero iniciar aqui, o pessoal está entrando, e dizer que essa live ela vai ser relativamente rápida, a gente vai passar por alguns dos principais pontos que foram abordados na live, lembrando que terão reuniões na segunda, na terça, tem uma série de encaminhamentos que estão sendo feitos e, como dissemos, de forma tranquila aqui apresentar as questões. Assim como foi feito no início da live do prefeito com os representantes da área jurídica, eu tomo a liberdade aqui também de me apresentar. Eu sou Alexandre Tortorella Amanda, eu sou advogado há 19 anos e meio aí, junto aos servidores públicos municipais, em especial na educação infantil, especialista graduado em Direito pela PUC de Campinas, me formei em 2005, né? E especialista em Direito Constitucional e mestre e agora doutorando, inclusive estudando as relações de trabalho na educação infantil na Unicamp, e com muito respeito à educação infantil nós temos estudado todas essas questões que perpassam a discussão da ADIM, inclusive com artigos acadêmicos sendo apresentados em congressos jurídicos em específico, sobre as ADIMs, sobre os méritos, sobre o que é colocado, o que é ocultado, quais são as contradições que aparecem e os desdobramentos também de situações pós-ADIMs, né? Então, de forma muito tranquila aqui, o que a gente quer dialogar é que a gente pode ajudar bastante a prefeitura no sentido de discutir as possibilidades, garantindo que a estrutura da educação infantil não seja desmontada a partir de alguns equívocos que possam vir a acontecer a depender do que se entende do cumprimento da DIN. Isso é uma primeira questão, porque a gente precisa entender, limpar um terreno, né? E mais uma vez, né, nós já falamos isso publicamente em todos os espaços, em todas as reuniões, em todas as lives, em todas as assembleias que são gravadas, registradas. Nós estamos aqui diante de uma situação complexa, difícil, sensível, e que sim, tem que cumprir a DIN. Ninguém está falando de forma diferente disso, né? Parece, às vezes, algumas narrativas que tentam ser feitas, como se a gente fosse aqui irresponsáveis, que a gente fosse levianos, que a gente fosse um oportunismo, né? E longe disso, nós estamos aqui com muitas mãos aí para construir das melhores maneiras as defesas da estrutura da educação infantil, que passa por discutir qual é a caracterização do cargo denominado no município de Paulínia de educadora.
Quero também pontuar que saudar o prefeito Danilo Barros é um prefeito que usa bastante as redes sociais, tem uma postura bastante desse diálogo através das redes, e isso é positivo, né? Ele leu as perguntas que foram feitas, de forma muito respeitosa, os procuradores ali colocaram as questões, né? E eu acho que isso é uma postura saudável e que com os, né, sinais dos nossos tempos, né? De usar bem as redes sociais, de dialogar diretamente com a população, com os servidores. Ao mesmo tempo, também eu acho que é importante aí pontuar que justamente por estarmos, né, o prefeito insistiu bastante na perspectiva da transparência, do princípio, né, da moralidade, na questão de explicar para a população e, de novo, né, de forma salutar, isso é saudável e importante. Mas quero também destacar que parte do Estado Democrático do Direito é de respeito às instituições, inclusive da entidade sindical, inclusive dos espaços institucionais e da necessidade das respostas administrativas em protocolos. Todos os atos administrativos devem ser devidamente motivados e, por isso, então, devem ser devidamente justificados. E nós temos protocolos que foram feitos que até presente data não foram respondidos. Nós estamos insistindo pela participação no grupo de trabalho, que foi mencionado, inclusive, na live, e é importante que esse grupo de trabalho, que está com uma composição formal em decreto, somente com representações da prefeitura, tenha um acompanhamento dessa comissão. Nós teremos amanhã uma próxima reunião, fica registrado isso. Também destacar que nós tivemos já 2 reuniões, uma primeira, como o prefeito falou, divulgado no YouTube, inclusive da própria prefeitura, com a presença do sindicato, da comissão, de várias representações, e foi uma primeira reunião onde foi apresentada a questão, não teve nenhum encaminhamento, nenhuma decisão, né? Depois nós tivemos uma segunda reunião, onde o prefeito infelizmente não pôde estar, mas estava toda a sua equipe, a chefia de gabinete, todas as secretarias, e foi uma reunião muito produtiva. Nós começamos às 18 horas, acabamos era depois de 9h30. E foi uma reunião onde a gente fez uma discussão do mérito bastante sobre o pós-ADIM. E veja, nós estamos falando isso justamente porque é indiscutível que tem que cumprir a ADIM. É indiscutível que se encerrou os recursos jurídicos e vou voltar para falar disso, assim como vou falar do pós-ADIM, né? Então, acho que a gente tem que limpar esse terreno de que as questões não se tratam. E o prefeito destacou 2 coisas, também quero dialogar aqui muito fraternalmente e respeitosamente com o prefeito, que é verdade que não é uma situação dele, não se iniciou agora. São questões anteriores, e isso também sempre dissemos, todas as nossas manifestações públicas, todas as nossas explicações, e então sim, é verdade, não começa agora. O prefeito tem uma preocupação honesta enquanto ator político, como ele se colocou, da classe política, de explicar, bom, não é uma questão política, aqui ninguém está fazendo politicagem, né? Nós estamos seriamente, não é à toa que ele estava com 3 juristas ali para fazer a discussão jurídica da DIN. Então, algumas coisas aqui eu estou falando no espectro jurídico, né? Agora, quando fala da política, e em especial depois na fala lá no final, a secretária de Educação, Márcia, faz uma referência que a gente precisa muito respeitosamente, porque no espaço da administração pública, e evidentemente com todas as fundamentações jurídicas, é o espaço político, de novo, da boa política, por exemplo, da política educacional. Foi dito, inclusive, por todos eles lá, e há um reconhecimento público, né, da qualidade da educação do município de Paulínia e da educação infantil, justamente porque sempre considerou as atividades que são inerentemente lúdicas e recreativas, são atividades docentes, são atividades que são realizadas diretamente com as crianças, justamente para cumprir a LDB, justamente para cumprir a transição do grande pacto da educação que foi feito, delegando aos municípios para regulamentarem, para criarem toda a estrutura normativa a partir de alguns preceitos básicos, dentre os quais a educação infantil é a primeira etapa da educação básica. Então, essa atuação que nós temos feito de anos em defesa da estruturação da educação infantil, inclusive com episódios, com situações onde eu trabalhei diretamente nas prefeituras, situações com o movimento Somos Todos Professores, que também foi mencionado, e no caso de Paulínia, onde eu sou advogado do sindicato, junto com o Dr. Rafael Ceroni, somos 2 advogados, e agora o Dr. Yuri, e para alguns casos concretos que foram demandados, né, preciso fazer essa observação depois em relação ao processo da DIN,
nós temos acompanhado um histórico muito grande da situação do município que vem de longa data. Então, ao entrar no mérito, tendo em vista que na live foi entrado no mérito, alguns pontos aqui é importante também para elucidar. Então, em relação à forma, né? Eu acho que é importante ter atividades como essa, de lives, hoje usar as redes sociais, e porque isso fica gravado aqui não só pelo Facebook, mas pelo Instagram depois, no YouTube, do sindicato, do Movimento Somos Todas Professoras, de quem mais quiser compartilhar, fica registrado. E a gente pode fazer com relativa calma aqui, né? Mais tempo do que um vídeo só do Instagram, etc, né? E o próprio prefeito, né? Falando ali na postagem dele, divulgando de ontem para hoje aí que teria live, ele falou, não, doutor, faz também e tal. Então, estamos aqui fazendo e dialogando, prefeito. Foi uma boa dica e estamos aqui dialogando respeitosamente aí com a live que foi feita, né? Mas eu destaco que nós temos aí os procedimentos administrativos e que devem ser devidamente respondidos, fundamentados, né? E nós fizemos justamente essas cobranças por conta das entregas de documentos que foram feitos e nós não tivemos retorno. Então, em especial para discutir, me parece, pelo teor da live, que é uma série de coisas que é o pós-ADIM, né? Então, eu entendo que o prefeito, politicamente, sendo questionado, né? Nossa, mas o que vai acontecer é o desmonte, né? Quero aqui dialogar, prefeito. O senhor Danilo Barros tem uma experiência política muito grande no sentido das articulações, foi vereador, era o secretário de governo da gestão anterior, tem toda a capacidade para justamente fazer o que a gente está dizendo aqui, que é compatibilizar direitos e articular desdobramentos, como foi dito na própria live, de que haja da melhor maneira possível, evitando a desestruturação, desmonte da educação, atendendo para que não haja prejuízo para a educação. E para isso, algumas questões que precisam ser apresentadas, né? Então, dito isso, e limpado esse terreno e que haja essa efetiva democracia, não só usando as redes, mas respondendo os atos, fundamentando, fazendo as reuniões, registrando os fundamentos que são apresentados, né? Isso é parte também do procedimento da democracia, né? Nós estamos aqui, humildemente, senhor prefeito e toda a equipe dos procuradores, o doutor Guilherme, inclusive, fez referência nominalmente a mim. Nós temos buscado, e quero aqui destacar, ajudar a prefeitura a pontuar. Nem mais nem menos, não é uma arrogância de dizer que a gente sabe o que fazer sozinho, etc., mas socializar experiências onde a gente tem tido atuações e vou passar aqui por algumas dessas situações. E do que tem estudado, aprendizado, a área do direito educacional é uma área bastante especializada, os meus colegas da área jurídica sabem que raramente é uma disciplina da graduação, é uma área muito específica, há dimensões das várias áreas do direito educacional, inclusive dos seus vários segmentos, né? Então é importante, por exemplo, a Márcia, secretária, era do Estado, o Estado tem algumas especificidades, no município tem outras, né? Tem uma dimensão, por exemplo, da educação infantil que no Estado não tem, que talvez ali uma questão ali que me parece uma observação importante depois para a gente fazer, né? E alguns elementos desse cumprimento da ADIM que perpassam, por exemplo, como da aposentadoria e do Poliprev. Bom, vamos lá, objetivamente. Então, limpado esse terreno que nós estamos afirmando que tem que cumprir o acórdão da ADIM, vamos lá. O que diz o acórdão? E aí a gente precisa entrar no mérito e pensar algumas questões que diz e algumas coisas que o acórdão não diz. O acórdão, por uma decisão do órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e que transitou em julgado, e por isso, então, óbvio, tem que ser cumprido pela 10ª vez, nós estamos falando isso, a questão é o que diz esse acórdão. Então, vamos lá. A primeira coisa é que ela é uma ação declaratória de inconstitucionalidade. Se ela é uma ação declaratória de inconstitucionalidade, ela é uma ação que foi demandada para a Procuradoria-Geral de Justiça, que é o Ministério Público na segunda instância, o órgão específico para analisar se uma determinada lei no âmbito municipal foi feita, ou no caso até o estadual, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, se essa lei ela fere a Constituição do Estado de São Paulo e a Constituição Federal. O entendimento da Procuradoria-Geral, no caso de Paulínia, é que a situação da educação, apesar de ter uma série de especificidades, houve uma situação concreta, que é
a transformação do cargo, que é um preceito da administração pública. A Prefeitura de Paulínia e tantas outras faz uma série de transformações. É como se fosse uma caixa de ferramenta. Você tem vários instrumentos da administração pública para utilizar para sua organização administrativa. E isso é importante numa questão que foi dita pelo advogado Dr. Stella, sobre a competência, que é uma questão federal só no âmbito federal. Com devido respeito, não. Por quê? Você tem um parâmetro da legislação educacional, mas quem regula, quem estrutura é a rede municipal. Você não pode fazer da sua cabeça, óbvio, mas você é o órgão competente, tanto é que o município faz. O Dr. Guilherme, como secretário dos últimos anos, e o Dr. Gabriel agora, fizeram, inclusive, pareceres jurídicos para outras leis de reorganizações administrativas. Inclusive, uma delas sofreu a DIN também. Então, com a melhor das intenções, a Procuradoria estuda, analisa, subsidia, dá um parecer que às vezes o tribunal entende de outra maneira. A gente precisa, humildemente, entender o que de fato isso está sendo colocado. Então vamos lá. A ADIM, ela é uma ação para falar, viu, essa lei que foi feita no município, ela pode ser uma inconstitucionalidade formal, por exemplo, se a Câmara tem uma iniciativa de fazer uma reestruturação administrativa, não pode, gera um vício de iniciativa, é uma inconstitucionalidade formal. A inconstitucionalidade material, ela está entrando no mérito. E o que a Procuradoria-Geral entendeu no caso de Paulínia? Que as 16 primeiras, e a Paulínia foi da 13ª, são 21 ADINs. Nós estudamos cada uma delas, escrevi artigo acadêmico apresentado em congresso, analisando isso. Há uma diferença, inclusive, e até eles fizeram referência à situação de Batatais, que é diferente. O acordo é completamente diferente do acordo de Paulínia. A inicial da Procuradoria é diferente. Depois, os outros casos que tiveram, de Barueri, Bom Sucesso de Tararé, Roseira, Águas de Lindóia, são diferentes. As anteriores, que foram até Paulínia, elas caracterizavam todas como uma transformação ilegal, uma transformação inconstitucional por ferir o princípio do concurso público. As demais, inclusive, são bastante diferentes, e a gente pode até entrar, mas não é nem o caso de Paulínia. Então vamos concentrar no caso de Paulínia. O caso de Paulínia considerou de que, como foi dito pelo Dr. Gabriel, e a gente sempre falou, o entendimento foi que fere a súmula vinculante número 43 do STF, que é a súmula 685 do STF, que virou a súmula vinculante, que, como diz o nome, vai vinculando, vai amarrando mais. Que diz o seguinte: para transformar um cargo, você precisa preencher 3 requisitos. Você precisa ter o mesmo nível de escolaridade do concurso, você precisa ter similaridade das atribuições, não identidade completa, mas similaridade, e você precisa ter os mesmos salários e direitos. Então, é óbvio que a ferramenta da transformação não se encaixa para esse caso. Então, a ferramenta utilizada não foi a mais adequada. Nossa, mas não sabia isso? Não, a lei foi feita, a lei que foi julgada inconstitucional é a Lei 3168 de 2010. Essa lei, à época, era essa ferramenta que era utilizada. Hoje, em 2025, não é a ferramenta a ser utilizada. E várias outras cidades utilizam outra ferramenta a partir desse reconhecimento. Mas tudo bem, isso é uma questão para o pós-ADIM e para cidades que até hoje ainda não fizeram essa devida adequação. Mas até esse momento, várias cidades fizeram, e na live os juristas ali presentes falaram, mas todas que foram para lá. São Paulo, capital, foi demandado no Ministério Público e não foi considerado inconstitucional. O caso das creches da USP, houve uma demanda sobre questionando, porque elas também têm as creches e também teve uma ação para questionar. Foi julgado constitucional, inclusive depois pelo STF. Então, mesmo com essa caracterização da transformação e uma transposição de carreira, tem alguns elementos básicos. O nome do cargo, que tanto foi dito, a gente precisa explicar. Educadora, diferente de professora, beleza. A questão concreta é que os requisitos de ingresso para esse concurso de professor também são diferentes do concurso de educadora. Mas vamos lá, dito isso, a gente vai para paralelamente, a gente tem que ir para uma seguinte questão, que vai ter efeito para pensar depois o pós-ADIM. Quando fala, você prestou concurso para quê? Prestei concurso para babá, para ADI, para educadora, os concursos mais antigos com menor escolaridade, os concursos mais recentes com maior escolaridade. O fato é que quando fala assim, mas você prestou concurso para quê? Para fazer isso, com essas atribuições, com essas características. A prefeitura estava errada
não é que ela fez o concurso que o edital estava inconstitucional, que não exigiu a escolaridade, como disse a secretária Márcia, ou como os representantes da Procuradoria falaram que não era inconstitucional por causa disso. Não, o edital, a questão é que a manobra que as prefeituras, ao longo do tempo, e não é só Paulínia, fazem, é porque reproduzem uma desvalorização, um desprestígio e, em última instância, sim, uma ilegalidade, uma inconstitucionalidade, mas ao contrário, que é de não fazer o concurso efetivamente para a caracterização docente desse cargo. Reproduz um preconceito com a educação infantil, como se fosse menos que os outros segmentos. Então, quando a gente fala essas atribuições, nós fizemos todas elas. E sempre fizemos. E não pode mudar isso. Nós sempre fizemos essas atribuições. A questão é, essa atribuição é docente ou não. Isso o acordo não trata. Isso vai ser importante para os desdobramentos agora, mas eu vou chegar lá. Por hora, o que eu quero dizer é que, de fato, foi julgado inconstitucional a transformação e transitou em julgado, e nós não temos como agora, nós seguimos brigando em outras esferas, tem uma discussão com o Conselho Nacional do Ministério Público, por exemplo, que tem um órgão específico, que é o CIGE, que é a Comissão de Infância, Juventude e Educação, que está acompanhando essa luta de Paulínia e de tantas outras cidades em relação à devida adequação. Inclusive, quando foi dito sobre o TAC com o Ministério Público, fazer um termo de ajuste de conduta, nós temos que ver vários órgãos, inclusive pelos advogados presentes na live com o prefeito, falou, não, nem envolve o promotor da cidade, vamos analisar, é possível, mas é a Procuradoria. Então, mas o Conselho Nacional do MP também tem acumulado uma posição específica da área da educação. No estado de São Paulo, tem o GEDUC, que é o Grupo de Educação do Ministério Público, é um órgão especializado da educação. Então, há uma série de discussões muito saudáveis entre a própria Procuradoria-Geral, o Dr. Wallace, que assina a ação de todas as ADINs, com a sua equipe, com os promotores e promotoras que fazem assessoria com ele. Nós temos dialogado muito, temos feito uma série de coisas, uma série de avanços, inclusive, mesmo quando entra com a ADIN, mudou a caracterização, e é super interessante para a gente entender essa dinâmica que teve. Mas, de novo, sobre Paulínia, tá dado, beleza, nós fizemos isso. Quero fazer uma observação em relação a uma questão processual, que, com todo o respeito, tem dois equívocos que eu acho que é importante elucidar. A primeira questão é que ela é uma ação que já começa no TJ. O doutor Stella falou isso, né? Aí, depois dessa ação, tenta subir um recurso extraordinário. Tentou fazer isso. A equipe da prefeitura tentou fazer isso. Não subiu no mérito. O recurso extraordinário não foi autorizado, porque caracteriza que simplesmente está discutindo já a súmula vinculante, considerando o tema 667, que não autoriza, e o 697, subir para discutir algo já consolidado. Mas veja, não é isso. É um caso, como foi apresentado, o termo em inglês, que é de distinguish, distinto. É um caso distinto, então deveria subir. Fez o agravo interno, o agravo de instrumento. Isso é verdade, não foi autorizado e não subiu. Então não é que o STF não fez análise. Juridicamente preciso dizer isso. O recurso extraordinário não foi analisado no mérito no STF. Então nós tivemos só um julgamento. Mas depois teve a suspensão de segurança, que é uma outra medida, que é uma medida que analisa muito mais a forma do que o conteúdo, é uma questão do prazo e tal. Da maneira como foi apresentada diretamente já no STF, sem ter sido pelo recurso extraordinário, o ministro Barroso nem analisou, deu despacho ali em poucos dias. Então, só para fazer a observação de que assim, é uma decisão do STF, está consolidada, a decisão está transitada e julgada, não tem mais nenhum recurso, ninguém está falando diferente disso, mas a gente precisa pontuar. A segunda questão é que foi dito que quem fez a defesa foi os advogados do sindicato. Com devido respeito, o Dr. Gabriel, que apresentou isso, está equivocado. Não foi. O Dr. André Balloni e o Dr. Renato, que fizeram a defesa, e nós construímos a muitas mãos, contribuímos e fizemos um grande combate. E foi super bem feito, tentou. Eu, pessoalmente, representando pelo sindicato, aí sim, como amicus curiae, como amigo da corte que nós estávamos nos autos, despachei com todos os desembargadores. Então, sim, nós discutimos todo o mérito e perdemos a ação. E nós sabemos disso. Tiveram 3 votos divergentes, um voto divergente que foi acompanhado por outros 2, histórico. Pela primeira vez, o órgão especial analisou a questão educacional e
fez uma recuperação histórica. No voto, o desembargador Torres de Carvalho faz um voto brilhante, uma referência, foi acompanhado pelo Antônio Carlos Malheiros, que era o decano, e teve um impacto muito grande. E depois disso, eu atuei já em vários outros casos, deu um impacto muito grande entre os demais desembargadores, com votos cada vez mais interessantes de como tem sido, inclusive com posições muito mais avançadas do que o acórdão do caso de Paulino. Volto para Paulina. Nós, não foi estou falando agora aqui, Alexandre, advogado do sindicato, não foi eu nem o Rafael Ceroni que fizemos formalmente a defesa, não fui eu que fiz a sustentação oral. Mas o mérito foi tudo feito junto e estamos de acordo. Mas não pode dizer que foi o sindicato que fez a defesa, tá? Então, acho que foi um equívoco, acho que sem má intenção, tal. O Dr. Gabriel é um cara seríssimo, o Dr. Guilherme, então, assim, conheço, são procuradores de carreira, mas preciso dizer, acho que foi um equívoco ali, talvez alguém que passou uma informação equivocada ou na hora lá, mas dito isso também. Muito bem, então nós temos um acórdão, tem que ser cumprido, e o que é que ele diz? Eu quero destacar os 3 pontos que foram apresentados, em especial, de forma mais didática ali o Dr. Gabriel, mas isso passou nas falas dos demais colegas também lá, né? Envolve, não é uma questão meramente de nomenclatura, e aqui a gente também não está reivindicando ou solicitando, e nós não trabalhamos dessa maneira. É a educadora, muda para a professora e está tudo resolvido. A gente, com muito respeito, a gente atua, a gente é sério, a gente estuda, a gente conhece, a gente acompanha muitos casos, né? Então, com muito cuidado, né? Da gente nunca saiu isso, tá? Então, vamos lá, ao contrário, não basta mudar. Vou dar um exemplo de um outro município onde não foi a gente que fez, não atuou. O prefeito, a princípio bem intencionado, o município de Caieiras, fez uma lei, depois do caso de Paulínia. Transforma-se, lá era a ADI, Agente de Desenvolvimento Infantil, para professora. Não pode, é óbvio que ia cair. Então tá errado. É mais uma que conta lá do TJ, vira uma jurisprudência, mas feito completamente errada. São Lourenço da Serra, vereadores, o pessoal, o Danilo, que é ex-vereador, foi apresentado pela Câmara. Então, óbvio que ia cair. Foi dito de Presidente Prudente. Presidente Prudente não teve a DIN, viu? É uma outra situação muito complicada também, e podemos também discutir, mas veja, não é um caso, não tem a DIN de Presidente Prudente. Teve um TAC assinado com a Prefeitura e é uma situação bastante diferente. Então, o cuidado de algumas das questões que são meio soltas, e a gente que atua muito nisso, eu fui anotando aqui, ó, isso aqui está equivocado, isso aqui não está preciso, isso aqui precisa elucidar, né? Então, a primeira grande questão não é de fato a nomenclatura. Então, volta à situação com o nome de educadora. Sobre a jornada, sim, a jornada de concurso é de 36 horas, então tem que voltar para a jornada de 36 horas. Agora nós vamos discutir como ela é aplicada, como ela é organizada, inclusive o preceito que o prefeito foi taxativo de que não é para ter nenhum prejuízo pedagógico. Então nós temos que discutir como é que vai se implementar essa jornada, né? As conquistas que a secretária Márcia pontuou, a gente também precisa apresentar lá do o que está sendo feito, o que isso significa, né? Então é importante a gente entender tudo isso que está acontecendo, tá? E o terceiro aspecto, então falei do nome, da jornada e da questão da carreira, de não estar na carreira do magistério. Então, eu vou trabalhar com esses 3 pontos, como a gente está explicando de forma didática, né? Vários colegas ali também das educadoras, a Rosemary, tem que falar, não, a gente tem que insistir 3 de forma didática para explicar. Então, vamos trabalhar sobre esse prisma e pensar essas perspectivas. A partir do momento que a gente está falando que tem que cumprir a DIN, vira algumas questões que pode soar um impressionismo, Então vamos lá, devolução de valores. Pode acontecer de devolução de valores? Uma primeira questão elementar. O município de Martinópolis, que foi o primeiro que sofreu a DIN há 20 anos, teve que devolver valores. Foi dramático e a gente acompanha depois essa situação. Não fui eu que atuei, a gente acompanha depois, tomamos conhecimento. Todas as iniciais do MP, depois desse caso, nem pediram a devolução de valores. Pode vir a acontecer, inclusive da maneira como a prefeitura colocou na live, de que, considerando que até o trânsito depois pode caracterizar um recebimento indevido, se está descumprindo o prazo da ADIM,
tem uma série de elementos para se questionar isso, o recebimento de boa-fé em relação à dinâmica do trabalho, inclusive qual é o salário, o vencimento básico, qual é a referência que é utilizada proporcional à hora. Então, com alguns cuidados com isso. Uma segunda coisa que foi feito, e é óbvio que o prefeito honestamente tem que se preocupar de responder por improbidade. É fato. Se você, prefeito, deixa de aplicar uma decisão judicial transitada em julgado, pode vir a caracterizar a improbidade administrativa, porque tem dolo, é reiterado, é consciente. Eu estou ciente da situação e estou descumprindo. Isso é verdade, e a gente sempre falou isso. Mas tem uma segunda questão também de improbidade. Por exemplo, o prefeito que não cumpre a legislação educacional e a depender do que acontecer com a pós-ADIM pode vir a isso, pode caracterizar sim improbidade. E veja, o prefeito tem situações, tem processos de vários, mas também do MP tem várias ações de improbidade, tem várias ações civis públicas, tem várias caracterizações ou não, né? Respeitosamente, a procuradoria vai lá, faz a defesa, mas está lá ou não. Quando é caso deles responderem no CPF, também tem os seus advogados. Mas existem ou não? Dos ex-prefeitos de Paulínia? Existem. Então, nós temos que ser muito honestos e dizer isso, porque inclusive em ação do sindicato, questionando a prefeitura tem descumprido a legislação vigente, tem decisões, inclusive com pareceres jurídicos que sustentaram uma determinada lei e que depois caiu. Então, a gente acha que tem que muito honestamente desarmar e dizer a improbidade pode ser objetivamente do descumprimento da ordem judicial, mas também, objetivamente, você descumprir a lei. Você descumprir uma decisão judicial pode caracterizar a improbidade, mas você desrespeitar a lei também caracteriza. E isso tem sido, inclusive, uma briga de vários setores, dentre os quais o próprio sindicato ali para apresentar. Na questão ainda desses 3 pontos. Vamos lá, vamos entrar nisso. Vamos lá. Nós estamos de acordo com esses 3 pontos. Isso não é problema. E também, acho que foi o doutor Estela e eu também, falando aqui, né, como advogado do sindicato, advogado do movimento Somos Todas Professoras, especialista nessa área, que atuo muito, beleza. Não é uma questão de barganha, não é uma negociação. Nos espaços democráticos, discute, debate, mas nós estamos aqui, não é à toa, de novo, estava com 3 juristas na live, é para cumprir a lei. Todas as leis. O prefeito que não cumpre lei responde por improbidade. O prefeito não falou isso? A assessoria jurídica dele não falou isso lá? Então, concretamente, o que está sendo cumprido. Como que a gente discute a compatibilização de direitos. Cumprir o acordo com esses 3 pontos, compatibilizando com a estrutura administrativa da rede municipal, que, por sua vez, é junto com o direito educacional. E aí vamos entrar em algumas das questões. Quem realiza a atividade diretamente com as crianças é reconhecida como docente. O acórdão não fala o contrário. E a lei federal fala que são elas sim. As atribuições de concurso de todas elas caracterizam a atuação diretamente com a atividade de cuidar e educar de forma indissociável, como está na LDB. Então, quem realiza, o que a LDB fez? Ela veio indicar, viu? Você que atua diretamente com as crianças, você é docente. Eu estou insistindo isso porque o que vale é a função. O que vale é a função. Tem uma obrigação acessória, que é a escolaridade, que eu já volto para falar. Mas não basta ter escolaridade se eu não tenho a função. Então, os exemplos que foram usados, que são clássicos, né? Mas, assim, com todo respeito, é completamente diferente. Então, o Dr. Gabriel falou, eu sou procurador de carreira. Se eu faço engenharia, eu não vou virar engenheiro da prefeitura. Sem dúvida, mas ninguém está falando que você está exercendo a função de engenheiro. A questão não é essa. Ou o Dr. Estela, que falou, eu sou advogado. Se eu prestar um cargo operacional, eu não vou ser operacional. Óbvio que não. É muito mais complexo a questão da educação, que a gente está falando o seguinte, eu prestei o concurso para fazer isso. Isso é pedagógico? Essa atividade é inerentemente lúdica, recreativa, é atuação? Sim, não é Alexandre que está dizendo isso. Vocês falaram isso, porque reconhecem o cotidiano do trabalho, reconhecem a estrutura que é a realidade da atuação, não só bem qualificada, etc. Mas são vocês que... a estrutura da educação sempre contou com vocês. Sempre
vocês são cobrados até para fazer a BNCC, para realizar todas as atribuições. Não é só o trabalho mal chamado, de burocrático, o trabalho dos registros. Né? É quem fica diretamente com as crianças. Quem fica, e usa o termo ficar de propósito, cuida e educa de forma indissociável. Isso é central para entender. Porque quando fala, uma questão muito objetiva que tem sido dita pela prefeitura e foi falado na última reunião. Gente, vocês estão pleiteando um monte de coisa, mas tem uma questão muito concreta. A gente, assim, o TJ não é o prefeito. O TJ está rasgando a Lei 3168 de 2010. Então, volta à situação anterior. E vocês vão ficar como vocês estavam no anterior. Como educadora, com 36 horas e que não está no quadro do magistério. É esse tripé? Tá, esse tripé continua atuando diretamente. Essa atividade é docente ou é o quê? Veja, esse cargo não é de apoio a um professor ou uma professora. O município não pode fazer isso, porque daí o município estaria alterando a previsão editalícia, alterando as atribuições de concurso. Olha a insegurança pedagógica, administrativa e jurídica que isso vai ter. Então, o município não pode fazer uma alteração da sua atribuição. Então, volta à situação anterior, ficando sozinho com a criança. Então, o que é esse cargo? Qual é a natureza pedagógica e jurídica? Ah, não, mas tem que cumprir o acordo. Sim, e aonde isso está dizendo o contrário? É justamente para cumprir o acordo. Ninguém está falando que não é para cumprir, mas cumprir o acordo é uma parte de uma série de outras dimensões, como foi dito pelo Dr. Guilherme e pela própria secretária Márcia, de que tem outras dimensões administrativas de como garantir a estruturação da educação infantil sem ter prejuízo. Então veja, o prefeito até respondendo ali no meu comentário da postagem dele do Instagram, falou assim, doutor, a live é sobre a ADIM e ponto, tem uma série de outras coisas. É isso, sobre a ADIM, aspas, é fácil, nós estamos de acordo que é para cumprir. A questão é, e depois disso? Qual é o desdobramento disso? Não basta, o que eu quero concluir em relação à questão do mérito, é que não basta, e aspas só, porque não é só, é uma complexidade, cumprir o acordo, volta à situação anterior. Voltando à situação anterior, a gente se depara com a mesma questão que estava lá em 2010, quando fez a lei. Ah, eu não posso utilizar a ferramenta da transformação? Isso está no acordo. Então, não posso transformar. Eu não posso colocar no quadro do magistério dessa maneira. Poderia colocar com outra ferramenta. Mas a prefeitura está colocando que ela acha inseguro colocar com uma outra ferramenta no Estatuto do Magistério. Tudo bem, existem outras alternativas para fazer isso, que não fica no quadro do magistério. Mas, de novo, não é meramente quadro de apoio igual ao cargo que tem na rede municipal de Paulínia, que justamente é o cargo de auxiliar, de monitora, depois de agente. Essa é a grande questão. Não pode também equivaler isso. Então, se ficar só no quadro geral, também é um problema. Por isso que nós apresentamos uma proposta, como tem sido feito, que é de criar uma lei própria desse cargo. O cargo está extinto na vacância. Já estava. Ele não pode continuar tendo. O que significa isso? Não ter, extinguir, eu não posso exonerar todo mundo, demitir, apagar do mapa. Eu tenho que considerar, eu tenho uma estrutura administrativa, eu tenho essas profissionais. Então, se elas não podem estar no magistério, que é o entendimento da prefeitura após o acórdão, eu também não posso deixar simplesmente no quadro geral equivalendo com os demais cargos. É separado, é diferente, as atribuições são distintas. Justamente porque tem uma atuação direta com as crianças. Quando fala, eu vou voltar depois para falar do movimento Somos Todas Professoras, mas fala o seguinte, quer ser professora, preste concurso de professora. Presta o próximo que tiver e tem feito, as pessoas vão fazendo, isso não é a questão. A questão é por que a rede municipal de Paulínia, por 20 anos, não fez o concurso de professora para a educação infantil? Por que entende que a educação infantil é menos que os outros segmentos? Ou é só um segmento distinto, com especificidades, mas não é menos? Segundo, não tem uma diferença entre creche e pré-escola. E aí eu tenho que fazer a observação com todo respeito à secretária Márcia, que ao final ela usou uma questão muito rapidamente, mas que a gente merece um detalhe. Ela falou, a obrigatoriedade é de 4 e 5 anos. A obrigatoriedade do pai e a mãe levar a criança numa unidade escolar. A obrigatoriedade de ter a rede é uma obrigação de 0 a 3 também. E essa obrigação de oferta que garante para pai, mãe, traz aqui a sua criança. Essa criança está indo num depósito de criança? Não, ela está indo numa unidade escolar, que tem um segmento de nome creche. A creche está sendo, as profissionais que atuam lá estão sendo cuidadas e educadas. Se estão sendo cuidadas e educadas, é parte.
O artigo 8º das diretrizes nacionais que é referente com a LDB, e o artigo 27, 29 da LDB, a educação infantil é a primeira etapa da educação básica. Então, longe de dissociar. Então, de 0 a 3, tem que ter docente. E se agora, a gente está fazendo essa live no domingo à noite, dia 15. No dia 16, segunda-feira de manhã, o pai e a mãe levam a criança na creche. Quem é que fica diretamente com essas crianças? Vocês, com o nome de PEB1 ou como educadora. Vocês que ficam. Se vocês que ficam, e é a atribuição de concurso de vocês, vocês têm que ser reconhecidos como docente. Veja, se não é na carreira do magistério e se não é usando a ferramenta da transformação, mas sim só garantir que todos, se tem todos os deveres, tem que ter todos os direitos. E aí a técnica legislativa mais adequada nesse momento, humildemente, a gente está avaliando que é essa situação de você ter uma lei própria do cargo. E você não está burlando o princípio. É tão agressivo, né, quando falam isso, como se a gente estivesse querendo burlar o acórdão, querendo induzir ao erro o prefeito. Você tem que fazer uma nova lei, prefeito. Você vai ter que fazer de algum jeito. Não dá para ficar na passividade de que eu cumpri e pronto. Você vai ter que fazer uma nova adequação para cumprir a legislação educacional. E faz parte da ordem democrática. Há uma decisão judicial, que bom, o judiciário, o legislativo, o executivo, é assim que funciona. Então teve uma decisão judicial, se cumpre, mas vai precisar uma nova adequação. Então não é que é de forma irresponsável, vai fazer uma nova lei para burlar o acórdão. Longe disso, é o contrário, o artigo 1º tem que ser em cumprimento ao acórdão da ADIM número tal, nós estamos fazendo isso, isso e isso. Então ninguém está burlando isso, eu estou compatibilizando, porque eu tenho uma estrutura administrativa de mais de 25 anos. Então eu preciso lidar com isso, como que eu vou montar essa estrutura? Como é que eu estou compatibilizando? E justamente, como vai... vamos entender isso. Eu estou com o cargo já extinto na vacância, não estou abrindo novos concursos. É uma transição. Essa transição não é da nossa cabeça, não é nenhuma delimitação do acordo e nem da estrutura da rede municipal. Quem fixou essa transição foi a LDB e a Constituição. A partir do momento que a educação é um direito para todas as crianças, a decisão do STF, relativamente recente, 2, 3 anos atrás, que o Barroso deu, justamente mostrou e indicou que deveria considerar que a creche é a primeira etapa da educação básica. Diante disso, quem atua lá tem todos os deveres e tem todos os direitos. Então, enquanto o município não tiver com toda a sua estrutura, com PEB1, e que venha concurso, que venha mais, nós somos obviamente contrário a isso, pelo contrário, lutamos para ter. Agora, as educadoras que já estão, o município pode, e aí a ferramenta jurídica é do aproveitamento. Eu já estou usando, elas são docentes, elas estão lá, inclusive é a medida melhor para o erário público, ela é que mais economiza, justamente porque você tem essa atuação direta. Então, nós estamos falando bastante aqui desse pós-ADIM que a prefeitura não necessariamente tratou na live, mas é impossível discutir o acórdão se você não discutir os desdobramentos disso, porque está completamente correlacionado. Estou de acordo e quero registrar aqui de novo, senhor prefeito Neilo Barros. Isso não é coisa sua, é anterior. Mas o senhor tem a oportunidade histórica de, num momento delicado, complexo, com todas as dores, o senhor mesmo fez referência, mas é também de dizer o seguinte, e como prefeito eleito, você vai ter dificuldades, vai ter problemas, tem questões que são anteriores, da gestão anterior, você não está começando algo do zero, você tem essas questões anteriores, inclusive na gestão passada, como secretário de governo, muito dessas questões o senhor acompanhou, o doutor Guilherme que participou das várias reuniões, então não é uma novidade, vamos dizer, mas vou usar a expressão como o senhor falou, que caiu, é uma batata quente que caiu no meu colo, né? Mas é isso, do limão à limonada, de uma situação amarga, a gente tem que fazer algo que é muito tranquilo de compatibilizar. Tranquilo que é difícil, é tenso, é desgastante, mas a gente tem que juntar muitas mãos e convergir. E muito honestamente, não me parece, prefeito, do que foi apresentado, das preocupações, que teria tanta diferença assim. Então, acho que é possível, de fato, a gente convergir desses entendimentos, tá? Então, vamos lá, vamos conversando com o jurídico, vamos conversando com a secretária de Educação e ir pela positiva. Sobre as 36 horas, é fato, a gente não está falando que é para ser diferente, mas temos uma questão muito concreta. Eu vou fazer 36 horas. Para quem não é da educação, isso vira uma coisa que parece muito distante. 36 horas é hora aula, hora relógio. É hora relógio porque é quadro geral e tá ficando hora direto com as crianças.
Hora aula é com 50 minutos, hora relógio, com 60 minutos. A primeira coisa é que se é uma atividade docente, é recomendável que seja hora-aula, porque justamente você configura uma estruturação da atividade docente. Isso não é uma prerrogativa necessariamente de estar no quadro magistério. Você pode estar na lei própria e fixar isso, e tem inúmeros precedentes. Isso não a discussão, por exemplo, quando você discute na 11.738/2008, a lei do piso, 2/3, 1/3, ela vai indicar isso. O 2/3, 1/3 é uma questão também muito importante pelo seguinte: é um avanço enorme da educação. É, é importante isso, porque assim, prefeito, eu quero terminar aquela questão que eu falei da batata quente, do limão, a limonada, porque sim, o senhor tem uma oportunidade de mostrar uma sensibilidade, um compromisso pedagógico e um compromisso jurídico de analisar todas as possibilidades, de, nos termos que o senhor diz, de minimizar os impactos, de organizar da melhor maneira, e disse que nós vamos fazendo isso todo o diálogo. O senhor foi muito respeitoso na live, no sentido de falar, inclusive mencionando no final todas as comissões. Então, vamos seguir pela positiva da nossa parte, é muito tranquilo com isso, de forma muito republicana e respeitosa, com toda a equipe de secretários, secretárias, o senhor como prefeito eleito, com a Câmara de Vereadores, todos os vereadores. Nós tivemos na última semana, foi muito bom para ter a oportunidade de falar com a maioria deles, chamando também a Procuradoria da Câmara. Enfim, há um consenso em defesa da educação e não exacerbar, né, essa definição do que, nesses marcos, do que o acórdão diz, né? Mas o 2/3, 1/3 é muito fundamental para entender. Comunidade escolar, professores dos outros segmentos, algumas coisas que é legal aqui a gente pontuar. O que é 2/3, 1/3? Fica 2/3 da sua jornada com os alunos e 1/3 sem, para avaliar. Ah, não está trabalhando? Está trabalhando e muito. Você está fazendo os processos de avaliação, todos os registros, você tem toda a preparação de aula. Ah, mas não tem aula na educação infantil? Claro que tem. Não é lá jogar um brinquedo, não é... mas é a música, é tinta, é lúdico, mas é brincar. Essas atividades não é simplesmente igual na nossa casa, num parque, ou numa recreação de festa, num buffet, num hotel. Não, é atividade pedagógica, ela é dirigida, ela tem um acompanhamento individualizado, ela tem uma qualidade, como todo mundo falou. Então, essas atividades são devidamente planejadas, etc. Muito bem, dito isso, não é óbvio que se tirar o 2/3, 1/3, vai ter um prejuízo na educação? É óbvio. Então, se há um consenso de que não é para ter prejuízo, e é possível juridicamente resguardar, tem cidades que nunca reconheceu como professora, mas tem 2/3, 1/3. Tem cidades que, se não é 2/3, 1/3, mas tem as horas, os HTPs da vida, porque justamente reconhece a atividade docente, isso é utilizado. Então, veja, se nós estamos com 36 horas, e por isso que é importante ser hora-aula, é importante que tenha essa definição do 2/3, 1/3, para que não haja esse desmonte. Não há nenhuma ilegalidade, é plenamente possível fazer isso. Uma segunda questão ainda da jornada, que é importante, é em relação também do segmento, né? Então, se a gente está falando que a creche é de 0 a 3 e 4 e 5 da EMEI, eu posso transitar juridicamente da nossa parte, nós temos que, assim, não é, eu sou técnico, a gente é acusado tecnicamente, se está na legislação, educação infantil é a primeira etapa da educação básica e que vai de 0 a 5 anos, eu posso transitar e fazer. A prefeitura quer ficar só em creche e não ficar em EMEI, com qual argumento? Com o argumento, respeitosamente, que a secretária Márcia, no final da live, falou de que não é obrigatório, é muito preocupante, a gente tem que tomar muito cuidado, porque significa que a creche, então, não é parte da educação, seria um retrocesso enorme. A secretária, na reunião que a gente estava, que eu participei, ela falou muito tranquilo, então também aqui, por isso que eu acho que foi só um equívoco ali. Ela falou, não, reconheço, superou da assistência para a educação, tem que fazer o concurso de professora, beleza, a partir de um determinado momento tinha que fazer. 2010 colocou isso, o cargo já ficou extinto na vacância de educadora para PEIC, professora de educação infantil creche, e depois em 2017 que ficou como PEB 1. Então tem que organizar isso. É importante para a comunidade escolar, pais, mães,
e também para os diretores, diretoras, supervisor, supervisora, coordenador, coordenadora, toda a estrutura da Secretaria de Educação, mas toda a comunidade escolar, pai, mãe, parentes, vovó, entendam uma coisa. Se você vai lá, você deixa o seu filho, a sua filha, sua neta ou sua neta na escola, é uma escola, creche é uma escola, não é assistência. Essas crianças estão sendo cuidadas e educadas de forma indissociável. Quem atua diretamente com elas é docente. Ah, mas quer ser professora? Parece concurso de professora. Tá, mas eu prestei concurso de educadora porque não tinha um concurso de professora na estrutura para esse segmento. Por que que o município não fazia isso? Entende que não é uma discussão de valorização se o meu concurso vale mais ou menos, se é mais ou menos difícil, se exigia. A discussão é da função. É isso que está no artigo 61 da LDB. E ela cria o paradigma, a referência e determina para que os municípios assim indicam. Então, nós não estamos inventando a roda, não é coisa do Alexandre, não é uma tese. Né? Teve outros momentos onde escutava isso. Ah, é uma tese. Não, são questões concretas, são questões objetivas que se acumulou historicamente e que estão na LDB. Não estamos inventando a roda. Os pareceres do MEC indicavam isso. Uma série de cidades. Foi falado, né, as várias ADINs, eu falei aqui. Nós estamos hoje com uma situação que nós estamos indo para a 23ª ADIN em 25 anos. Nós falamos isso. É honesto, ninguém esconde isso. Ninguém cria falsas, né, expectativas, ilusões. Somos sérios o suficiente. Mas se é também, nós também temos que exigir a seriedade de todo mundo que está atuando e falando sobre isso. Então vamos dizer o seguinte: como é que mais de 70 cidades fizeram e não sofreram nenhuma DIN? Só no estado de São Paulo. Ah, não sofreu ainda, pode sofrer. Tem cidades que foram demandadas do Ministério Público e foi arquivado. Tem cidades que fizeram de outras maneiras. Tem cidades que não fizeram pela ferramenta da transformação. Então, existe uma série de possibilidades. E, humildemente, a gente vai aprendendo ao longo do tempo, não só eu, mas tanta gente que atua nisso e as prefeituras. Muita gente qualificada, experiências de diferentes atores, de diferentes campos, assessorias educacionais. Existe muita gente séria e a gente vai construindo. E que bom do direito, é democrático a partir dessas construções ao longo do tempo. O direito se constrói nessas lutas sociais e não quer dizer que é linear. Tem retrocessos, tem disputa. Eu gosto de dar sempre dois exemplos objetivamente, né? Porque sempre fala: a luta faz a lei, a luta efetiva a lei, a luta derruba a lei. Como é que estava na lei que as mulheres não podiam votar? Foi uma luta social que foi lá e conquistou que as mulheres tinham que ter o direito de votar. Estava na lei a escravidão. Escravizar um outro ser humano por causa da sua cor de pele. Isso estava na lei, foi derrubado. Então, resgatar isso é para dizer que a todo momento há uma luta que se perpetua em defesa da educação, de que a educação infantil não é menos que os outros segmentos, que a educação não pode ser destruída, a educação infantil não pode ser desmontada, que quem atua diretamente com a educação tem que ser reconhecido como docente. E, por conseguinte, se tem todos os deveres, tem que ter todos os direitos. Então, nós tivemos um acórdão que fala o seguinte: 36 horas, não pode estar na carreira do magistério e não pode transformar para professor. Beleza. Cumprindo isso, próxima pergunta: é docente ou não? Me diga onde no acórdão diz que não é docente. Nós tivemos, o Dr. Guilherme despachou junto, nós tivemos despachando com desembargadores, nós despachamos com a Procuradoria-Geral de Justiça, nós falamos com a Promotoria da Assessoria. A promotora que atuou no caso de Paulínia como assessora do Dr. Wallace, doutora Patrícia. Nós tivemos com ela e falamos exatamente: tá, mas e aí, no dia seguinte? Ela fala: não, continua, é docente, vai fazer tudo o que sempre fez. O que não pode é considerar dentro da carreira do magistério, utilizando a ferramenta da transformação. Então, nós estamos explicando com toda a paciência, com toda a leveza, um caso que é super complexo. A primeira coisa, né, o prefeito pergunta para o doutor Estela, né? É uma situação complexa? É muito. E nunca ninguém falou diferente. Com muita responsabilidade que a gente está atuando e a gente quer ajudar a prefeitura. Paulínia tem todas as condições de fazer história justamente para não ter essa perda nesse momento. Sobre a questão da nomenclatura, nós entendemos que na situação de Paulínia, por ter a DIN, etc., é importante que tenha o nome de educadora. É ruim não caracterizar como professora com nome de professora.
Mas daí não precisa ser só o Paulo Freire ou a Lisete Arelaro, ou tanta gente que fala, ó, educador é até mais que professor, né? O nome, porque é uma concepção mais ampla, né? Professor sempre soa uma coisa meio professoral, uma coisa de cima para baixo, mais alta. Mas não é uma questão da nomenclatura, como foi dito, e não é uma questão que a gente tem que fazer essa briga numa condição nesse momento. A ADIM falou que não pode chamar de professor, né? Então, que o professor de educação infantil creche, que é o que estava em 2010, e depois na lei 65 de 2017, caracterizando ali como PEB 1, né? Diz que isso tem que voltar. Então, volta, educadora. Agora, eu sou educador, atuo diretamente, sou docente, a prefeitura não pode mudar isso. É isso que a gente está insistindo, né? Sobre as atribuições, em que pese serem, por exemplo, a atribuição de educadora com a atribuição de PEB 1, o cotidiano do trabalho, as atribuições são as mesmas. O concurso foi distinto. E a gente precisa dizer isso. Os exemplos que eles deram esdrúxulos comparando com outros casos não compete, mas vamos falar com o professor. O concurso é distinto, então objetivamente é distinto. A pergunta que tem que fazer é por que a prefeitura passou 20 anos sem fazer o concurso de professor diretamente para a educação infantil? Porque achava que não precisava? Estava descumprindo a legislação federal. Quando o município fez a adequação, hoje olha para trás e fala, ó, não foi a melhor ferramenta, mas tem que fazer essa devida adequação, né? Eu falei sobre o cumprimento imediato, né? Que a prefeitura sim tem que fazer, passou anos, transitou, mas tem esse desdobramento. Não basta simplesmente vir agora, inclusive no meio do ano letivo, e falar, vou cumprir, o prazo chegou, e tá, no dia seguinte, a educadora. Então, o pai, a mãe, leva a sua criança na creche X do município. Vai chegar lá, vai ser a educadora que vai ficar com ele. Vai ficar 36 horas chamando a educadora e não está na carreira do magistério, mas também não pode estar no quadro geral como se fosse um quadro de apoio geral. Então ela tem que ter uma especificidade. Como que o município vai fazer isso? No dia seguinte que ele toma a decisão, considerando o acórdão, eu estou voltando e estou fazendo uma reestruturação administrativa disso, o Dr. Gabriel, na reunião que eu estava, falou, a gente está pensando de fazer um decreto porque teve o decreto que fez a adequação, eu tenho que fazer o decreto, mas eu vou ter que fazer uma alteração legislativa que não vai ser por decreto. A estrutura do estatuto, um plano de carreira, vai ter que, na rede de Paulínia, através de uma lei, né, uma lei complementar. Então, o município tem que ter a iniciativa de apresentar um projeto de lei complementar que faça essa compatibilização da legislação educacional com os termos do acordo, com o que está já definido na estrutura da rede, né? O que a gente tem explicado com alguns eixos, né, que a gente tem apresentado e não tivemos ainda retorno, né? Nós tivemos a reunião no dia 26 de maio, que foi a que eu tinha participado, e nós entregamos o documento, e depois não tivemos aí a devolutivas, temos reiterado, né? Mas o protocolo para participação do GT é desde o dia 4 de abril, né? Nós estamos cobrando, pedindo ali a participação e que haja esse cronograma de trabalho, com trocas de documentos, pareceres, minutas, uma série de possibilidades que podem e devem ser feitas. Então, tudo bem, não vai estar no quadro do magistério, pode estar nessa lei própria, como a gente está indicando. E às 36 horas, a questão é como você vai organizar na estrutura. A Secretaria de Educação tem esse mapeamento. Quantas servidoras são, como que eu consigo manter a qualidade e o atendimento, mantendo 2/3, 1/3, fazendo essa devida adequação, tá? É possível fazer isso, vamos ver como a prefeitura vai apresentar isso. Mas se o preceito é que não haja nenhum prejuízo para as crianças educandas e para a população, precisa fazer esse devido apontamento, tá? Muito bem. Sobre a questão do movimento Somos Todas Professoras e a questão que está em Brasília. É muito importante esse projeto que está tramitando em Brasília, o projeto 2387 de 2023, da qual a gente ajudou a construir, etc. Ele foi aprovado por unanimidade na Comissão de Educação da Câmara de Deputados e por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, com pareceres das equipes técnicas da Câmara da Educação e na comissão na CCJ. Isso é importante, servidores concursados que deram os pareceres. Isso foi para o Senado e agora tem a sua tramitação lá. Em sendo aprovado, ele tem um efeito cascata para os municípios e ajuda
elucidar. Mas o que diz o projeto? Ele elucida, ele deixa mais explícito, ele deixa mais claro o artigo 61 da LDB para dizer que, independente da nomenclatura, é basicamente um entre vírgulas do que já está na lei. Então, com todo o respeito, não me parece a melhor forma de pontuar a questão de que nós temos que aguardar a aprovação desse projeto para daí fazer alguma coisa na cidade. Seja num caso como de Paulínia, e assim como outros municípios complexos que sofreram a DINS, seja numa cidade que nunca fez a devida adequação. Não pode a prefeitura se apoiar nisso para falar, quando vier lá de cima eu faço. Até porque tem uma questão da competência que é concorrente, que é, de novo, uma coisa que o doutor Stella fez referência, dizendo é uma competência só no âmbito federal. Não, ela é concorrente, justamente com a previsão constitucional, como vários outros assuntos, que combinam. Por exemplo, questão criminal. O município de Paulínia não pode criar um crime, porque é uma questão do âmbito federal, uma questão constitucional de prerrogativa no âmbito federal. Tem algumas questões que são eminentemente municipais. Por exemplo, a legislação urbanística municipal. Mas ela tem que ter parâmetros nacionais. A estrutura administrativa é a mesma coisa. Eu não posso fazer um concurso na rede municipal para ter um concurso para 60 horas semanais. Tem um parâmetro constitucional da sua jornada de trabalho. É a mesma coisa, com todos os cuidados aqui, nesses exemplos que eu estou dando, para dizer que na educação eu tenho que respeitar a legislação federal, eu tenho que respeitar o que está previsto na Constituição, os requisitos, os paradigmas, os preceitos, né? Então, dito isso, a questão em termos de técnica legislativa, é uma competência concorrente, que chama no direito. Concorre, eu tenho um parâmetro federal, mas eu executo no nível municipal. Então, é uma prerrogativa do município estruturar a sua rede de profissionais e servidores. Vocês são servidoras públicas municipais, não federais. Então, vocês são servidoras públicas municipais e que essa organização ela está pautada a partir do paradigma da legislação educacional. Então, com isso, muito importante aí também pontuar, não só para o próximo passo, no sentido de nova estrutura legislativa, etc., como o acompanhamento no âmbito federal. Se aprovar lá em Brasília, ótimo, ajuda. Se vier uma outra resolução do MEC mais explícita, melhor, ótimo, a gente faz isso. Mas, enquanto isso, o município é obrigado a cumprir a lei federal. E, objetivamente, procuradores e senhor prefeito, hoje o município está cumprindo a legislação federal, educacional em relação à educação infantil. Amanhã, a depender do que fizer, por exemplo, de não reconhecer a atividade do docente, vai dar um problemaço para o município. Não façam isso, pelo amor de Deus. É uma desestruturação pedagógica, administrativa, jurídica, traz inúmeras inseguranças, inclusive jurídica. Eu falei da improbidade, por exemplo. Objetivamente, você vai ter que compatibilizar, é isso que a gente está brigando tanto, né? Então, o movimento Somos Todas Professoras, um movimento fantástico, 137 cidades, 16 estados. Temos feito audiência pública na Câmara, no Senado, com o Conselho Nacional do Ministério Público. No estado de São Paulo são mais de 70 cidades, e a gente, que é onde é o movimento mais forte, tem uma atuação, um acúmulo mais forte, rodando todas as cidades, junto com o Tribunal de Contas, fazendo denúncia das prefeituras que estão irregulares, junto com o Tribunal de Contas, a gente tem feito o combate justamente para garantir se os municípios estão fazendo não só o devido repasse do Fundeb, mas se, quando indica, mas você tem docente na sua rede municipal? Tenho docente, porque senão não recebo verba e respondo por improbidade. Você tem, mas quem é que executa? Quem é que realiza? Então, veja, tem desdobramentos e a gente tem feito esse trabalho enorme. Agora, Paulínia, que é uma referência, vai desmontar isso. Todo cuidado, né? É isso que a gente tem apresentado. Por fim, teve uma questão que surgiu para fazer o TAC, né? O termo de ajuste de conduta é plenamente possível de se fazer, não só para evitar por exemplo, vou fazer um edital agora no meio do ano para reestruturar para o segundo semestre, já cumprindo a lei, como fazer isso no meio do ano letivo, mas vou usar julho, menos mal que não foi agora em abril, tal, a prefeitura teve a preocupação com isso, mas fazer agora isso e não segurar para um segundo semestre, as crianças têm vínculos. O processo pedagógico nessa faixa etária é muito importante, os vínculos, vai alterar isso, vai gerar uma insegurança depois nos processos de atribuição do edital. É precipitado. Não é possível. Nós estivemos com o Ministério Público, que está preocupado com esse desmonte da educação. Óbvio que tem que cumprir. Óbvio que tem que cumprir o acordo. A questão é os desdobramentos disso, compatibilizando direitos. Então,
vamos pela positiva. Acho que o prefeito, honestamente, está preocupado. Ele falou lá que ele não queria estar na saia dele e tal. Ué, ele é o prefeito eleito, ele tem que lidar com as situações que são complexas e difíceis. Mas a gente vai todo mundo se ajudando para evitar esse desmonte da estrutura da educação. Nós vamos pela positiva, nós vamos da forma mais adequada, né? E vamos ver até onde a gente consegue compatibilizar esses direitos, chegando a consensos, né? A gente tem uma tática do consenso progressivo, vamos pela positiva. Agora, a gente está indo, e aí a prefeitura rompe isso de forma abrupta ou precipitada, com devido respeito, vamos avaliar, é possível construir isso para o segundo semestre, vamos discutir isso com o próprio Ministério Público, é possível discutir isso também com o Tribunal de Contas, inclusive em relação à aposentadoria, que é uma questão também que foi bastante apresentada, em especial pelo Dr. Gabriel. Nós tivemos também reunião no Poliprev com o próprio André Breda, presidente lá do Poliprev. Nós temos acompanhado isso de forma muito atenta, respeitosa. Amanhã tem reunião. Vamos lá. As aposentadorias que foram julgadas ilegais, inconstitucionais em relação a essa situação é pelo quê? Foi dito, o cargo ao final não é o mesmo que o início. Com todo respeito, não é, aspas, só isso. Porque se fosse isso, quantos cargos mudam de nome na estrutura? Nós não temos cargos que vão sendo extintos, que a prefeitura decide terceirizar, por exemplo, quem era da merendeira, quem era da limpeza, quem era do operacional. A lei complementar 6566 muda os nomes. Leis recentes que a prefeitura fez muda os nomes. Então não é questão do nome. A questão, e o Tribunal de Contas usou, inclusive, o marco temporal do trânsito em julgado. Então, quem foi aposentada antes do trânsito em julgado, mesmo com o nome de professora e que antes era educadora, não está afetada. O André Breda explicou isso. Tá na decisão do Tribunal de Contas. Então, não é a questão de ter o nome diferente. A questão é por que depois de transitar no julgado, a prefeitura não fez as alterações necessárias em relação ao cumprimento do acordo. Isso está agora querendo anular a aposentadoria de uma pessoa X ou Y que está aposentada como PEB 1, sendo que teve uma decisão transitada. Então, em última instância, em que pese todos os argumentos que foram apresentados, o Poliprev fez toda a defesa, etc., objetivamente é isso que está em discussão. Ela usou o tempo do magistério? Não, não é isso. Ela vai ter perda financeira? Não, é pela média. Ou quem está na paridade, mantendo os mesmos salários, não vai ter perda. Então, tem a turma que tem pela média, que está aposentado, tem gente que está aposentado paridade, que daí tem a integralidade. Se mantiver os mesmos salários, mesma coisa. Agora, se tiver perda salarial, aí vai ter perda. Então, isso é preocupante. A nossa maior preocupação no primeiro momento era se estava usando o tempo, porque daí ia fazer diferença. Mas o tempo, a lei de 2010, que foi julgada inconstitucional, não fez alteração para efeitos previdenciários, para aposentadoria especial. Isso só veio em 2017. Então, de 2017 para cá, nós não temos as pessoas que aposentaram usando esse tempo que impactasse dessa maneira. Pelo menos é isso que o próprio André Breda e o Poliprev têm apresentado. Então, vamos lá. Tem que cumprir a decisão do Tribunal de Contas, como a prefeitura ela tem uma decisão vinculante, apesar de chamar tribunal, né? Acho que vale também explicar isso, não é um órgão do sistema de justiça, ela não é um tribunal de justiça, é um tribunal de contas, que é um órgão auxiliar do Poder Legislativo, é um órgão eminentemente político, apesar de ter toda uma equipe técnica. E, estamos dizendo aqui, tem que cumprir. O Poliprev está sendo pressionado por conta do prazo, porque está tendo essas ilegalidades sendo julgadas dessa turma pós-trânsito em julgado. Mas veja, a questão não é do nome. O Dr. Gabriel fez essa referência, acho que de forma para ser mais rápida ali. Estou me atento, né, assim, tomando esse cuidado para fazer essa elucidação de que, aspas, não é só isso. A questão é mais, inclusive, complexa do que isso. A gente precisa pontuar. Então, da aposentadoria, sim, tem que cumprir. É isso que está sendo pressionado. O Tribunal de Contas, ninguém está falando o contrário, gente. Parece que a gente é leviano, irresponsável, que está fazendo burla ao acordo, ou algo ilegal. Pô, eu sou um jurista de 20 anos, com muito respeito na minha atuação técnica profissional, nas minhas petições, nos meus protocolos. A gente nunca falou nada diferente disso. Né? O que outras pessoas falam aí é outra coisa. Mas aqui, representando o conjunto das servidoras, pelo sindicato, com um nome, né, com uma atuação pública em defesa da estrutura da educação e dialogando muito respeitosamente aqui com os juristas que estavam na live junto com o prefeito e com o próprio prefeito,
tem um monte de coisa que dá para a gente organizar, preparar, fazer e tal. Então, eu acho que é só pontuar isso, não é a questão do início e do fim. A questão é que o fim está com nome diferente pós-trânsito em julgado. Essa é a questão, porque tem gente com nome fim diferente do início e não está tendo problema. E outros cargos também, não é essa a questão. A questão é o pós-trânsito, tá? Bom, dito isso, pelo menos das anotações, eu entendo que eu passei pelas questões, para não me alongar mais ainda. Acabou, eu tinha calculado aqui de falar no máximo 1 hora, tá dando aqui já um pouquinho mais de 1 hora. Eu quero encerrar pontuando algumas questões muito objetivas. Primeiro, saudar. Prefeito, acho que é importante fazer as lives e dialogar diretamente com a população, dialogar diretamente com as servidoras. Acho que é os sinais dos nossos tempos. Prefeito, né, atualizado aí com essa dinâmica, tem que fazer. Legal. Mas junto com isso, tem as instâncias, os espaços. É importante que a gente tenha também outros espaços. A gente falou, não é, né, eu coloquei na postagem que o prefeito tinha feito lá, um debate, tá? Não é um debate de confronto, de enfrentamento, é de elucidar as questões. Acho que, por exemplo, se eu tivesse participado da própria live hoje, junto com os juristas que foram convidados ali, a gente poderia debater respeitosamente, gente, né? Eu acho que e se não deu, vamos fazer uma próxima, ou não, a gente segue nessa dinâmica das lives, mas acho que a gente tem que falar institucionalmente, como advogado do sindicato, sentar à mesa junto com as comissões, organizar, preparar, né, com as secretarias, né, e não vir, por exemplo, um decreto de cima para baixo, não vir um edital de cima para baixo. Vamos construir isso, tem uma série de possibilidades. Faço um apelo, porque os senhores falaram que estão muito angustiados, que é uma situação que ninguém queria estar na pele. E essas situações, né? O que esse drama, essa angústia, esse sofrimento que elas já estão passando, quanto mais propositivo, respeitoso, de diálogo, troca de documentos, com atos devidamente fundamentados para não caracterizar desvio de finalidade, né? Isso dá mais segurança do passo a passo que está sendo organizado e preparado, né? As educadoras, foi perguntado aqui, né? Elas têm o registro como docente, elas são reconhecidas, o município sempre contou elas como docentes, são anunciadas para o MEC, para o Tribunal de Contas, para o próprio Ministério Público como as atividades docentes, né? Em outras oportunidades eu já tinha falado, como não falei aqui, registro isso que foi pontuado. Mas então isso, encaminhando, vamos pela positiva, vamos encaminhando, a gente vai ter reuniões essa semana, essa live aqui fiz pelo Facebook, achei que ia ficar mais seguro aqui para fazer esse registro, mas depois vai ser disponibilizado no YouTube, no Instagram e outras atividades a gente faz de novo também, tá? Além das a Assembleia está convocada para a segunda-feira, dia 23, onde a gente vai buscar apresentar uma sistematização de tudo isso que a gente está falando da compatibilização e a gente espera que com a Prefeitura a gente siga construindo isso, inclusive com os compromissos que estão sendo feitos. Preparar isso até o fim do mês de junho, para trabalhar no documento no mês de julho, iniciar o segundo semestre, que é o prazo que a Prefeitura está discutindo aí, numa situação onde as coisas estejam mais devidamente elucidadas, convergentes, com um pouco mais de segurança, os dramas, as inseguranças que a gente está fazendo. Mas também preciso dizer assim, né, que respeitosamente, assim, né, se a prefeitura dá de ombro e, de novo, cumprir o acórdão, cumprir a DIN, tem que cumprir. Isso não tem que fazer? Não, tem que cumprir. Agora, não pode dar de ombro e falar, depois não tem mais nada para fazer. E não é uma concessão, não é uma negociação. A prefeitura vai estar, ao cumprir o acórdão, e ela tem que cumprir, ela tem que adotar uma série de medidas educacionais, administrativas e jurídicas para reorganizar isso. E é isso que a gente está tentando construir a muitas mãos de forma muito positiva. E com devido respeito, tem alguma coisa que eu falei? Prefeito, doutor Gabriel, doutor Guilherme, doutor Estela, que estiveram na live. Eu fiz o dever de casa. Eu assisti a live, fiz todas as anotações, preparei um roteiro e vim aqui para fazer essa fala. Pontuei respeitosamente, limpando o terreno, que eu acho que tem um monte de coisa que não nos divide, que não nos diferencia, e algumas coisas que pontuais para precisar. Dito isso, tem alguma coisa que eu falei aqui que vossas senhorias discordam? Discorda por quê e aonde? Com qual fundamento? Tem algumas coisas que há uma legítima insegurança com o Dr. Guilherme e com o Dr. Gabriel, que eu já estive várias vezes,
falaram, ó, doutor Alexandre, aqui eu tenho um pouco de dúvida, aqui eu acho que é um problema. Cara, isso é uma postura honestíssima, assim. Vamos seguir discutindo. Como é que a gente vai ficar mais seguro? Como que a gente pensa? Vamos pegar um outro precedente, vamos ouvir outra pessoa, vamos verificar. Agora, não dá simplesmente. A gente fala isso, a gente faz isso, a prefeitura vou analisar e depois vai. Não pode chegar com tudo pronto. E chegar tudo pronto, sem ter feito essas compatibilizações, chegar tudo pronto, sem fazer as devidas discussões que a gente tem que fazer, não é evidente que vai levar a um tensionamento que é desnecessário. Vamos pela positiva, de forma propositiva, com conteúdo, na esfera jurídica, tecnicamente, na esfera educacional, tecnicamente. A Secretaria de Educação tem que ser muito técnica no que ela vai fazer a partir de agora. E é difícil, é complexo. A secretária Márcia tem muita experiência na rede estadual. É importante ela, junto, né, com toda a equipe, tem muita gente que conhece muito da educação infantil, que está dentro da secretaria, ouvir as educadoras e quem sempre atuou diretamente. Como a gente falou na reunião do dia 26 de maio, apresenta um mapeamento nas estruturas, nas unidades escolares, para mostrar como dá para encaixar com todo mundo. Então dá para fazer isso, gente. Então, prefeito, faça um apelo ao senhor, assim, que eu acho que a partir, né, né, com a postura honesta de toda a preocupação que o senhor está, que a gente, por outro lado, também estamos aqui apresentando de forma muito honesta toda a preocupação, não é possível convergir, não é possível pontuar com o PREADIM, os 3 pontos que estão apresentados, e com isso a gente faz um processo de reorganização para os próximos passos. Eu acho que qualquer coisa muito diferente disso, como foi dito, que não tem lado, mas no mérito. Então não é lado das posições das pessoas, não é lado prefeitura, sindicato, respeitando institucionalmente cada órgão, cada entidade, cada instituição, né? Mas se no mérito há uma convergência, né? Por que não vai avançar? Para chegar nessa convergência, tem algumas questões pontuais que a gente tem diferença no entendimento sério, na educação, nas questões administrativas, nas questões pedagógicas. Nós temos uma diferença, não é um achismo. Gente, é sério. Sobre a lei, sobre a questão educacional, pode ter diferença, gente. É assim na ordem democrática que a gente vive, que bom. Mas tem que ser devidamente motivada, devidamente fundamentada. Com isso, eu não tenho dúvida nenhuma, e quero concluir com isso, não é da boca para fora. Com isso, profissionais que atuam diretamente nas creches, nas EMEIs, com a prefeitura, a gente vira para a comunidade escolar, para a população, para as crianças educandas e fala: calma, não vai ter nenhum prejuízo na estrutura da educação, não vai ter prejuízo na atividade educacional, não vai ter R$ 1 a mais de dispêndio da administração pública, mas também não é para ter menos, já está previsto, né, na LDO, no PPA, já está com todo o orçamento, não tem por que reduzir. Você tem essa estrutura que é uma referência de qualidade e que tem um monte de outros problemas para a gente discutir, mas essa estrutura não pode levar isso a 1000 outros problemas, gente. Então vamos pela positiva. Acho que a gente tem que ter uma semana muito proativa, uma semana curta, uma semana difícil, né? Na administração pública é sempre ruim aí de feriado e tal. Vamos trabalhar bem, segunda, terça e quarta. A gente vai trabalhar no feriado, vamos preparar bem para a gente fazer uma boa assembleia no dia 23. Prefeitura, gostaríamos, né, de ter oportunidade, a gente tem essas reuniões amanhã, que a gente siga isso de forma positiva. E termino aqui dizendo que o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais está à disposição para elucidar o que for mais necessário, com as pernas que tem, com as dificuldades que tem. O movimento Somos Todas Professoras, com uma atuação muito grande, respeitada nacionalmente, etc. Tem 2 representantes da coordenação nacional e tem um peso enorme, Paulina, no movimento, com a Nara e com a Antônia. Quero dizer que tem uma comissão muito qualificada e com representantes, inclusive de diferentes concursos, inclusive entre nós, com uma ou outra coisa que era alguma diferença, mas que foi muito, né, convergiu, né, hoje está unificado dos entendimentos. Então, não é possível que a gente não consiga fazer do limão a limonada e que a gente consiga ir pela positiva, que não haja impacto na estrutura e que a gente construa isso a muitas mãos. É dessa maneira que a gente entende essa situação sempre delicada, situação difícil, mas assim como um advogado que trabalha na educação infantil, em defesa da educação infantil, em defesa das servidoras da educação infantil, sempre processos difíceis do judiciário e tal,
a gente tem que falar, são difíceis, são sempre situações com batatas quentes assando, mas a gente tem que conduzir isso da melhor, né, maneira e que a gente consiga sair fortalecidos, fortalecidas dessa situação tão dramática, tão difícil que ninguém gostaria de estar passando. E, prefeito, faça esse apelo. Vamos pela positiva. O senhor tem a oportunidade histórica, tem 4 anos de mandato, talvez, né? Reeleição, tem um monte de coisa. Deixa um legado positivo para a educação do município. O jurídico, toda a equipe, Secretaria de Educação. Vamos pela positiva, gente. Um grande abraço e a luta continua. Vamos que vamos. Valeu demais, gente.